Esse livro, Fatos Espíritas, o Sim. nome original dele é esse que está aí em cima, tá? Esse é o meu presente de Natal para vocês, né? Esse estudo, Fatos Espíritas. Então, nesse livro descreve com minúcias a materialização do espírito de Kate King, analisada e controlada e verificada pelo cientista inglês William Crookes, descobridor do elemento químico tálio. O estádio radiante da matéria também ele descobriu, tá? Então, ele fez a pesquisa e atesta a veracidade das materializações de Kate pela mediunidade de Florence Coke. Isso foi em que época, Wagner? 1874. Na verdade, ele passou 3 anos fazendo a pesquisa, onde esse espírito, né, a mulher, Kate King, ela se materializou na casa dele, usando essa médium que se submeteu à pesquisa, né? E depois ela casa e troca o nome de casado dela é esse aí, ó, Henry Corne, tá? Então, essa médium, ela é muito corajosa, porque ela submeteu à pesquisa, né? Até hoje é raro a gente ver médiums que se submetem à pesquisa. Não é verdade? Geralmente a mediunidade, ela o pessoal não gosta de submeter à pesquisa, mas o trabalho de Crookes foi fundamental para levar para esse viés mais científico. Então vamos lá. Então, Fatos Espíritas, o nome desse livro, tá? O nome original em inglês é esse que vocês estão vendo aí em cima. Então, ele passou, como eu falei para vocês, passou 3 anos, 3 anos fazendo esse estudo, tá? De materialização. Então, a história de Kate King, então a gente vai ver um pouquinho da história dela, porque nesses 3 anos ela contou, inclusive, quem ela foi, né? Numa vida anterior. Kate King dizia ter sido filha em uma encarnação longínqua de Henry Over Morgan, o cérebro pirata dos mares do Caribe. Por questão de Estado, foi feito cavaleiro de Charles II, em 1660. Foi feito cavaleiro por Charles II, em 1660 até 1665, nomeado governador da Jamaica. Ok? Essa paternidade não foi apurada. A paternidade, quer dizer, ele foi pai, né? Pai da Kate King, segundo ela falou, né? O nome dela, Kate King, não é esse nessa reencarnação. Ela vai dizer aqui, ó. Foi apurada, mas John King adiantava que Anne Ove Morgan, esse era o nome dela, tá? O nome dela na época era esse, Anne. O verdadeiro nome de Kate King. Foram uma das filhas ilegítimas, tá? Desse governador da Jamaica. Kate era uma linda jovem e o senhor William Crookes, o cientista que a gente vai falar sobre ele aqui, com uma luz de flash fotografou 40 vezes. Então ele fez 40 fotografias dela, ou mais disso, né, na verdade. Tá? Está registrado também no livro, porque na pesquisa eu usei vários livros. Eu usei esse Fatos Espíritas e usei também o livro que fala sobre ela. Uma pesquisa desse livro aqui, ó. Kate King, de Wallace. A gente vai ver aqui na tela. Também a gente pegou um livro pequeno que vocês podem baixar em PDF, Os Fatos Espíritas e as Forças X, tá? O Caiban Chute, também é muito interessante. Espiritismo e Materialismo, o nome desse livro. Então, a história do pai de Kate King, o mais bem-sucedido de todos os primeiros piratas, foi Henry Morgan, que saqueou a cidade e colônia espanhola do Panamá, em 1671, sendo retratado como um monstro de depravação e de crueldade. Dos Burcanes de Off America, não sei bem a pronúncia, mas deve ser mais ou menos isso. Buscaneiros da América,
de Alexandre Ekemele, publicado pela primeira vez em holandês em 1678 e em inglês em 1684. Morgan entrou com processo por difamação de caráter. Ele se opôs fortemente à passagem de que dizia que ele tinha ido, continuando, primeiro as testes índices com servo e argumentou que, pelo fato de governador da Jamaica, Sr. Thomas Modiford, ter autorizado seu ataque contra as possessões espanholas. Ele não era, portanto, um pirata. O assunto foi resolvido fora do tribunal e Morgan recebeu a reparação substanciais, retornando a Londres para acalmar os espanhóis. Morgan logo foi condecorado por Carlos II, né, ou Charles, né, e depois retornou à Jamaica como vice-governador, ou governador, onde adquiriu propriedades fundiárias e mais de 100 escravos, que na época a moeda era escrava, né, gente? Esse texto eu peguei da Democracia Pirata, parte 1. Eu peguei pela internet, tá? Mas dá para a gente ter ideia da história do pai, no caso, né? Do pai de Kate, Henry Morgan, tá? Só para vocês terem ideia quem foi ele. Na verdade, ele não foi o pirata. Chamaram ele de pirata para tentar desmoralizar ele, né? Na verdade, ele ajudou pelas questões da Espanha. Vocês sabem muito bem que a Espanha não só invadiu muitos locais, né? Na época era assim, né? Eles invadiam mesmo. Assim como aqui no Brasil, os portugueses invadiram aqui o Brasil, expulsaram os índios e por aí vai, né? Até hoje. Né? Pois bem. Continuando. Então, Florence Coke, a médium. Vamos falar sobre ela agora, tá, pessoal? Florence Coke nasceu em 1856. Sabe-se que possuía 2 irmãs, também elas médiums. Geralmente é assim, né, pessoal? É por questão orgânica, às vezes você tem uma família de médiums, né? Também elas médiums, mas dedicava-se de preferência às sessões particulares, ou seja, só em casa, né? E nunca se submetia a testes científicos. Florence via espíritos e ouvia vozes desde sua infância, que era atribuída à sua imaginação, como sempre, né, pessoal? Sempre os médios são tidos como malucos, né? Suas faculdades mediúnicas parece pronta em 1871. Durante 3 anos, a médium ajudou nas sessões de pesquisas de materializações de Kate King nas residências de William Crookes, que foi o cientista que eu falei para vocês, na presença de pessoas, tá? Essa informação está nesse livro aí, tá? O livro de Wallace. É o livro e também tem a mesma informação também nos Fatos Espíritas de William Crookes. Continuando aqui. Essa é a foto dela mesmo, tá? Voltando aqui. Então, essa é a fotografia dela mesmo da época, quando ela era jovem. Depois ela fica um pouquinho mais forte quando ela casa. Tem foto na internet dela. Então, é o William Crookes, para vocês entenderem quem ele foi, né? Foi realmente um cientista muito importante no século XIX. Ele morreu no início do século XX, né? 1919. Em plena gripe espanhola, não sei nem se ele morreu de gripe espanhola, acho que não. William Crookes nasceu em Londres em 1856 e partiu justamente no auge da gripe espanhola, né, em 1919. Foi o maior químico da Inglaterra, segundo a afirmativa de Arthur Conan Doyle, que é o mesmo autor do Sherlock Holmes, né, detetive tão famoso. E também nesse livro fala sobre isso, tá? Sobre essas materializações. Esse livro aqui, ó. História do Espiritualismo. Na internet vocês podem baixar como História do Espiritismo. Tem PDF aí, é só baixar. Então, ele afirma que ele era o maior cientista, né? E que ficou constatado pela trajetória gloriosa que esse ilustre homem de ciência desenvolveu no campo científico, mencionado como sendo um dos maiores
persistentes e corajosos pesquisadores dos fenômenos espirituais. Desenvolveu um importante trabalho na área da fenomenologia espírita. A jovem Florence Cook tinha 15 anos quando se apresentou a Williams Crookes, a fim de servir de medianeira, ou médium, né, para as pesquisas científicas que vinha realizando. Então, como falei para vocês, era muito raro os médios se submetessem à pesquisa, e ela se submeteu na casa do cientista. Ela era destemida mesmo, ela não tinha medo, né? Ela se submeteu. Nas primeiras sessões, a mãe foi, né, de certo, com cuidado, né, para ver o que estava acontecendo. Ela era muito novinha, né, 15 anos só, né? Um potencial mediúnico extraordinário. Vamos em frente. Registro fotográfico de Kate. Kate King junto de William Crookes. Essa foto aí, tá? Essa foto, vale a pena a gente registrar o seguinte. Esta foto, ele jamais permitiu que fosse divulgada. Nela vê o verso, um sábio escreveu sensibilizado pela beleza do espírito materializado. Por que ele não permitiu? Porque ele era um cientista muito importante e a academia inglesa não aceitava essas questões espirituais, né? Ridicularizavam ele, mas ele não teve medo de registrar em várias revistas do ramo espiritualista, né? Reafirmando até o final da vida dele, tá? Com artigos que realmente a materialização existiu. Porque ele foi prova cabal disso, né? O senhor William Crookes afirma ter obtido mais de 50 fotos. Naquela época era raro, tá? Fotografia, mas ele conseguiu fazer isso. Feitas por 5 câmeras. Ele usava, não era só uma câmera, não, ele usava 5 logo. Olha só. Feitas por 5 câmeras enfocadas o fantasma em um só tempo. Não deveria haver, pois, nenhuma dúvida quanto à materialidade de Kate King, ou a materialização, né? Então, não havia nenhuma dúvida quanto à materialidade de Kate King. Então, ele tocava nela, tá? Ele tocava. Ele observava detalhes como, por exemplo, a médium tinha brincos e Kate não tinha nenhum bufuro na orelha. A altura era diferente. Ele teve o cuidado de verificar a pressão, o batimento cardíaco. De King era na faixa de 75 o batimento, né? Até o batimento cardíaco, né? Pelo pulso. E a da médium, quando ela estava no estado normal, era na faixa de 80, né? O normal. Então, ele fez muitos estudos. A médium tinha uma cicatriz aqui na altura, aqui no próximo ao pescoço. A Kate King não tinha cicatriz nenhuma. Então, para evitar qualquer dúvida quanto a isso, né? E no final das sessões, ela fez questão de cortar a mecha de cabelo e entregar para o público, inclusive para o próprio William Crookes. E ele perguntou, né? Tirou o pedaço do vestido também, cortou com a tesoura, deu. Aí o Williams perguntou, e se você quiser, pode restituir o vestido? E aí ela mostrou prontamente e o vestido estava normal, como ela não tivesse cortado. Era materialização, ela podia fazer isso. Então foram pesquisas incríveis para a época. É uma pena que a gente não tem pesquisas hoje, né? Numa sessão realizada ontem, isso aí foi no finalzinho, tá? Ontem à noite, Requiem, Londres, em 29 de março de 1874, Kate nunca apareceu com tão grande perfeição. Porque era o seguinte, pessoal, no início das materializações, a figura que apresentava, muitas vezes, segundo William Crookes, tinha os traços da própria médium, ok? Então, isso poderia aparentar que era a médium desdobrada, né, fora do corpo, e se materializava, entendeu? Não havia nenhum espírito ali. Só que com o tempo, essa fisionomia começava a mudar, como de fato a fisionomia de Kate era bem diferente da médium, né? Outro detalhe que ele faz referência é a questão do som, né?
na voz direta, às vezes a voz era muito parecida com a voz do médium. E com o tempo, tá? Com o tempo essa voz ia mudando. Então, até esses detalhes ele fazia questão de mostrar. Durante perto de 2 horas, passou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tornou-me o braço andando, e a impressão sentida por mim era de uma mulher viva que se achava ao meu lado, e não de uma visitante de outro mundo. Essa impressão foi tão forte que a atenção de repetir uma nova e curiosa experiência tornou-se quase irresistível. Então ele ficou tão encantado com aquela exibição, né, digamos assim, essa materialização, que ele pediu para continuar fazendo esses estudos. Então quer dizer que, o próprio espírito da Katie, ele ficava como se do género, por exemplo, de eu pegar num saco, por exemplo, do lixo dos grandes preto, enfiar-me por mim abaixo e só se conseguir ver o saco plástico e não o meu corpo. É mais ou menos isso que aconteceu, não é? Ou seja... Na verdade, na hora da materialização, parecia como fosse umas nuvens, sabe? Como fosse algodão. Mas à medida que ela ia fazendo outras materializações, ia ficando mais perfeito. Nas últimas materializações dela, já uns 3 anos, já próximo aos 3 anos de materialização, ela já ficava perfeita como está aparecendo nessa foto aí, pegando no braço do cientista, entendeu? Ele tocava nela, entendeu? Sentia a textura da pele dela, conversava com ela, sentia o peso, ele botava balança, tinha o peso, incrível a questão, né? Da questão física mesmo, sabe, Nelson? Então era assustador para um cientista ver isso, né? Pois. Então quer dizer que, de qualquer das formas, o físico da própria médium ainda continuava lá. Só que, digamos, entre aspas, camuflado pela materialização do espírito da Kate. Não, a médium estava em outra sala. Não era a médium que estava aí. Aí não era? Não, aí era materialização mesmo. A Aí médium em outra mesmo. sala, saiu o ectoplasma, saiu o fluido da médium, o espírito se materializava. É um negócio assim, e tem fotos dos três. William Crookes, a Kate materializada e a médium. Tem foto dos três. Então era quase do estilo o desdobramento da médium, mas junto com o espírito de Kate, da Katie. Na verdade, a médium ela estava emancipada, né? Estava desdobrada, mas ela não participava, ela ficava só observando. Ficava só quem participava ali, materializada, era o espírito de Kate. Pois, exatamente, era o espírito da Kate. Era ela que estava se comunicando. Mas já está. A médium apenas emprestava o corpo dela em estado de letargia, que vai ver daqui a pouco. Ela ficava totalmente mole ali na sala, no chão, enquanto saía fluidos dela para que acontecesse esse fenômeno chamado materialização. Já percebi. Entendi. Ficou claro agora? Ficou. Foi aquela questão que nós aqui há uns tempos atrás tivemos a falar da materialização, de como é que o espírito não encarnado, não físico, se materializava para nós físicos encarnados podermos ver o espírito, não é? Que fora do corpo. São médios muito especiais para conseguir a materialização, tá? Outra mediunidade fantástica é a do transporte, a mediunidade de transporte. Né? Que ela consegue trazer alguma coisa de um local distante para cá. Vamos supor, eu estou aqui e aí aparece do nada um bisturi com o nome Germany, ou seja, veio da Alemanha, entendeu? O espírito vai lá, não sei aonde, um hospital na Alemanha, e traz um bisturi de lá para cá, né? Então, são os médios de transporte. Já é outro tipo de mediunidade, entendeu? Deu para perceber. Maria, você ia falar? Essa experiência, então, durou 3 anos, mais ou menos? 3 anos seguidos na casa do cientista. Caramba!
3 anos, e ele registrou tudo, com fotografia, com experimentos, com o fio de cabelo dela, com o pedaço do vestido que ela materializou. Muito incrível. Eu admiro demais a coragem dessa médium, né? Sim. E Essa a médium foi muito decisão de corajosa. dois, né, de passar 3 anos desenvolvendo. 3 anos indo para a casa dele religiosamente, passava horas materializado o espírito. Desenvolvendo, né, a habilidade dela de materializar. Na verdade, foi o que aconteceu, né, Maria? Ela passou, nesses 3 anos, ela passou numa espécie de desenvolvimento, né? Porque no início da materialização, era como fosse uns algodões, entendeu? O rosto dela não aparecia direito, parecia um véu na frente. Sim. Entendeu? Mas no final, como ela desenvolveu bem essa habilidade, junto com a dedicação da médium, lógico, né? Ela ficou perfeita, perfeita como está aparecendo nessa foto aí. Infelizmente, a tecnologia de hoje é bem melhor do que antigamente, mas dá para ter uma ideia aí, os traços dela, né? E aí no livro... Olhos muito fortes, sabe? Os olhos dela eram muito fortes. No livro tem a foto dela e tem a foto da médium. Exato, tem. Você vê a diferença de uma para outra, né? É bem diferente, bem diferente. E aí fica em conteste, né? Não tem como você dizer que não é. Sim. E outra coisa, podia ser a médium disfarçada, né? Mas depois eles ficaram lá na mesma sala, os 3 juntos, né? A médium no chão, em estado de letargia, ela, a espírito materializada, Kate, ao lado de Crux, e Crux olhando para ela, não tinha como ser uma farsa. Impossível. Sim. E ela aparecia e desaparecia na hora que ela queria. Ela do nada desaparecia também, entendeu? É impressionante. Do nada assim, teve um episódio que é contado no livro, que o cara pega um dos curiosos lá, das pessoas, né, que estavam lá participando, segura ela e agarra, como se fosse abraçar. Isso a médium teve uma crisezinha, ela passou alguns dias, uma semana para se recuperar, porque isso não podia ser feito, entendeu? Eita. Aconteceu esse acidente. O cara lá do nada pegou e disse: pera, eu acho que vou ver se com a faça, né? Pegou e abraçou a Kate com toda a força e ela desapareceu rapidamente, mas só isso teve um preço para a médium. Nossa. Passou uma semana ou mais para se recuperar, né? Para eles poderem retomar, né, as materializações de novo. Então é muito delicado esse processo, né? Com certeza. Aqui o William Crookes faz um alerta. Vejam, por favor, prestem atenção, tá? Para ver se vocês concordam comigo e com ele, né? William Crookes, ele alerta o seguinte: para os seus adeptos mais convencidos, o espiritismo é uma religião. Os médios, em muitos casos, membros de família, são guardados com grande cuidado, o que só com dificuldade um estranho compreenderia. Crendo seriamente e conscienciosamente, na verdade, de certas doutrinas que repousam sobre o que lhe afigura como manifestações miraculosas. Esses adeptos parecem acreditar que a presença de investigador científico é uma profanação do santuário. Por favor, pessoal, fui admitido mais de uma vez a assistir a reuniões que oferecia antes o aspecto de uma cerimônia religiosa do que de uma sessão de espiritismo. William Crookes, no livro dele, Fatos Espíritas. O que é que vocês acham desse texto aí, gente? Agora vamos levar isso aí, Maria, para Kardec. O que é que vocês acham? Você já acha que Kardec concordaria com William Crookes? Vocês acham que Kardec tinha um médium como um sacerdote, uma pessoa especial? Ou Kardec se submeteria também o médium aos testes, à verificação? Eu acho que ele, de uma certa forma, ele não fez testes exatamente, mas ele confrontava
o que um médium, o que um espírito dizia, o que um médium falava para ele, com o que outro dizia, ele não ficava... Exatamente, porque ele verificava se essa mensagem era igual em outro lugar do mundo, quando chegava uma carta para ele, né, verificava através do controle universal, né? Exato. Então, ele não levava em consideração a informação só de um médium, né? Ele pegava de vários, e verificava, e ajustava aquelas informações. Então, isso aí era uma espécie de critério científico, concorda? Sim. Era uma espécie de critério que, assim, que ele utilizava no desempenhando o papel que foi colocado para ele pela espiritualidade. Exato. E vocês acham que os espíritos acham ruim quando a gente faz pesquisa, quando a gente testa, quando a gente apura o caso, como, por exemplo, a Kate, né? A Kate King, ela foi muito testada por ele, né? Pelo Williams Crookes. Testada de todas as formas. Em nenhum momento ela reclamou. Pelo contrário, ela apresentava até mais recursos, mais informação, mais coisas do que ele pedia. Então, os espíritos comprometidos com o trabalho, eles não vão ficar de maneira nenhuma tristes porque a pessoa está duvidando, né? A pessoa está apurando. Pelo contrário, eles vão ficar muito felizes porque a pessoa não está aceitando de primeira, porque pode vir qualquer espírito dizer que é isso ou que é aquilo, né? Aqui, acho que eu passei demais. Eu passei. Aqui é o seguinte, ó, detalhes magnéticos, tá? Já está no finalzinho, tá, pessoal? Obrigado pela paciência de vocês. O Edson teve que sair porque realmente Natal, né? Ele pediu aí permissão. Eu até estou admirado que vocês puderam entrar. Que bom. Então, esses detalhes magnéticos foram as informações magnéticas que eu achei interessante passar para vocês. Observe essa foto, onde a médium, né? Ela está aí, a Florence está em estado de letargia, totalmente mole, aí o corpo, né? Um travesseiro ali na cabeça, cadeira, e a materialização correndo aí ao lado dela, né? Da Kate. Entrando no gabinete, a senhora Cook, a médium, deitava-se no soalho, repousando a cabeça num travesseiro, e logo depois caía em letargia. Então, estado de letargia, a gente estudou isso, né? Quando a gente falou de sono magnético. Durante as sessões fotográficas, o espírito de Kate, né, envolvia a cabeça da médium com chale para impedir que a luz lhe caísse sobre o rosto. A luz intensa, essa sala escura, então para evitar que ela, para não assustar ela, né, já que estava num quarto escuro, ok? Esse detalhe bem interessante, e a letargia aí, que é justamente a pessoa entrando no transe, aprofundando no transe, vai para a catalepsia, depois da catalepsia vai para a letargia, e se aprofundar mais, vai para o estado de sonambulismo, para aqueles que são sonâmbulos, né? Continuando, detalhes magnéticos, lucidez magnética. Vamos ver o que é que aconteceu. Isso já no final dos 3 anos, né? A Kate já estava se despedindo e ela disse o seguinte: Coke, a médium, acordou e pediu em lágrimas que ficasse. Mas Kate falou: minha cara, não posso. A minha missão está cumprida. Deus te abençoe. Então, a Kate fez questão de acordar a médium para conversar com ela e se despedir. Mais um fato que prova a veracidade, né, do fenômeno. E aí, continuando. Para o futuro, não poderia se tornar visível, que só em longos intervalos poderia corresponder-se por escrito com a sua médium, mas que poderia sempre vê-la por meio da lucidez magnética. Olha a informação interessante. Ela poderia se comunicar através da médium, né, numa psicografia, no caso, né, questão escrita, e ela podia ver através da lucidez magnética. O que é a lucidez magnética? O magnetizador, tá? Magnetizando a médium, e ela conseguir ver, né, se ela quisesse evocar, para ela ver o espírito de Kate, tá? Então, um detalhe bem interessante com relação ao magnetismo, né? A lucidez magnética, tá? Então, esse era o meu presente de Natal para vocês.
para a gente entender um pouquinho desse fenômeno maravilhoso da materialização da Kate King, que vai ficar na história para sempre, né? Como um grande trabalho de William Crookes, um grande cientista inglês, que foi muito ridicularizado na sua época, se deixou para nós esse trabalho de coragem, né? Que foi as materializações de Kate King. Muito bom. É isso, Maria. Obrigado, viu, pela sua presença. A Stephanie, não sei se ela deve estar ouvindo aí, deve estar cuidando da menininha. Obrigado pela presença. Obrigado. O que é que você achou, Stephanie? Muito interessante, muito bom. Você já tinha ouvido falar em materializações? Já Pronto. tinha. Mas não sabia desses detalhes. Não. É bem interessante, muito... Ou seja, quanto mais você vai tentando entender e procurando se aprimorar, conhecer, dá vontade mais ainda de você estudar e de conhecer mais ainda, né? Mais muito ainda, bom. é verdade. Esse é o objetivo desse nosso estudo rápido, né? Foi um estudo bem rapidinho que a gente fez aqui para aguçar a curiosidade de vocês, para vocês lerem com mais disposição, digamos assim, né? Gostar de ler, Sim. Gostar de estudar, né? Eu peguei aqui, Sim. brincando aqui, 4 livros aqui para passar para vocês essas informações aqui, sem falar na internet, né? Com a consulta que eu fiz do pai de Kate King, né? A Anne. Na verdade, o nome dela era original na época dela, daquela reencarnação, era esse ano. Oi, Maria, ia falar? Não, eu ia falar que muito bom, né? 4 livros aí. 4 livros. 4 livros aqui, pensei umas partes bem legais, para ficar bem interessante a apresentação. Eu peguei as fotos também, né? Uhum. As fotografias, algumas originais, né? Algumas foram, elas foram trabalhadas para ficar melhor, mais visível, porque na época do século XIX era mais complicada a fotografia, né? O próprio Crookes William Crookes, ele fez várias fotos, mas nem todas ficaram boas, uns ficaram mais ou menos, outras ficaram muito boas. Diz que teve mais de 10 que ficaram excelentes, né? Assim, como aquela foto que eu mostrei para vocês, que aparece ela bem direitinho, né? Com a feição dela, né? Com a cor da pele, um negócio assim que faz, assim, é muito... Sim, os cachos dourados dela, deve ser que vai fazer um relaxamento agora. Fechem os olhos se puderem fechar, se não, respirem profundamente, bota os 2 pés no chão, se estiver deitada, melhor ainda, deite, me escute com atenção. A respiração, a cada vez que você respirar, você vai relaxando gradativamente mais, como se estivesse escorrendo água da cabeça até os pés, ou pelas mãos. Imagine que está escorrendo e você vai relaxando através dessa respiração. Respirem e relaxem profundamente. Respirem e relaxem. Isso, agora vai respirando mais e mais. Mais relaxados, muito relaxados. Como naquele dia de domingo que você estava prestes a acordar e lembrou que não precisava. E cada barulho que escutar, vocês vão relaxar mais ainda. Porque agora vocês estão tendo contato, totalmente conectados com vocês mesmos. Isso faz com que você fique mais calma, mais relaxada, mais tranquila. Respire e relaxe. Agora você vai imaginar um local seguro, onde vocês vão se encontrar agora, nesse instante. Esse local faz com que você se sinta mais relaxado ainda, mais tranquilo ainda. E vocês podem sentir no coração de vocês uma luz rosa muito boa. Essa luz vai se propagando por todo o tórax e vai sendo levada para toda a extremidade do corpo. Respirem. E essa luz vai obedecendo a respiração de vocês, relaxando mais e mais, soltando mais e mais a musculatura. E agora no alto da cabeça vai descendo essa luz
por toda a coluna e se espalhando por todo o corpo. Descendo do alto da cabeça, coluna, se espalhando pelo corpo, pelas extremidades, braços e pernas. Respirem profundamente, relaxem profundamente. Isso, mais relaxados. Muito bem. Vou contar de 1 até 5 e vocês vão ficar mais relaxados ainda. 1, respirando e relaxando. 2, mais solto o corpo. 3, e a luz vai envolvendo todo o corpo. 4, mais e mais relaxadas. 4, 5. Agora vocês ficaram muito, muito soltas e relaxadas. As tensões foram todas embora. E nesse local seguro, vocês conseguem ver uma luz de uma cor que você gosta. Essa luz está no alto da cabeça de vocês e vai aproximando cada vez mais da testa de vocês. Quando vocês escutarem a luz conectar a sua testa agora. Mais forte ainda. Agora, muito bem. E essa luz se espalha por toda a cabeça, conectando você com o seu eu verdadeiro. Essa luz se espalha e vai até o coração. E a gratidão, o amor, a paz, o perdão vai se tornando mais forte no coração de vocês. Respirem profundamente. E quando soltar o ar, todas as questões que você não quer que esteja presente, que você vai embora agora. Respirem. Soltem o ar totalmente. E mais uma vez, em cada respiração, vocês vão limpando o coração e a mente de vocês, mais e mais. Vou contar de 1 até 3 e vocês vão voltar gradativamente. Quando chegar no 3, vocês vão estar totalmente relaxados e energizados. 1, mais tranquilas e em paz. 2, hoje terão um sono muito reparador e tranquilo. 3, voltando, sentindo os pés, as mãos, voltando mais e mais, voltando. E abra os olhos quando vocês quiserem, somente quando vocês quiserem. Maria, Stephanie. Oi. Tudo bem? Foi rapidinho, mas já dá um relaxamento em vez vocês. querendo voltar. Não, foi perfeito, muito bom. Grande abraço. Obrigada, Vai. Feliz Natal, tudo de bom para você. Feliz Natal. Maria. Jesus de Nazaré esteja conosco na sua simplicidade e na sua paz. Amém.